Como trabalhar com cold calls, como trabalhar prospectando, né, usando o telefone aí, ligando para clientes que não estão esperando contato, Leandrão. Perfeito. Gente, para esclarecer, o que é uma cold call? Cold call é um nome gourmetizado que os gurus mais jovens deram para ligações frias. Desde quando o Alexander Graham Bell inventou o telefone em 1876, existe cold call. Então, cold call é o nome gourmet para prospecção ativa pelo telefone. Ou seja, eu vou pegar o telefone e eu vou ligar para o Daniel Mestre para tentar vender para ele, tá? Isso, gente, é dificílimo do ponto de vista técnico, né? Aliás, é dificílimo de qualquer ponto de vista, porque você vai estar invariavelmente interrompendo o seu cliente. Ele pode estar fazendo qualquer outra coisa. Ele pode estar passeando com o cachorro, ele pode estar lavando o carro, ele pode estar no meio de uma reunião com o chefe dele, ele pode estar atendendo um cliente. Não importa. Você vai interromper ele enquanto ele está fazendo outra coisa. Então, o estado normal da pessoa é tentar desligar o telefone o mais rápido possível. Quero dispensar esse tal de Daniel Mestre que me ligou enquanto eu estou sentado no sofá assistindo Netflix para me vender um outro plano de telefonia, por exemplo. Então a gente tem que entender esse conceito. E aqui, né, vem um fator importante. Quanto mais você conhecer, quanto mais preparado você estiver para fazer essa cold call, maior vai ser a sua taxa de conexão. Aqui eu preciso me preocupar em levar essa pessoa que vai ser objeto do meu cold call, da minha ligação fria, para o próximo passo da minha venda, que não é negociação, não é fechamento. Pode ser, de repente, o levantamento de necessidades. Pode ser, por exemplo, um convite para ele ou ela vir no meu plantão de vendas, vir na minha concessionária, vir conhecer a minha solução X aqui na minha empresa. Eu preciso entender qual é o próximo passo e eu preciso conseguir engajar essa pessoa nesse próximo passo. Eu tenho mais um item que eu quero falar, mas eu vou antes deixar o Dani falar principalmente do porquê é tão difícil no ponto de vista comportamental. Do ponto de vista de comportamento, a gente tem que estar preparado para lidar com rejeição, né, Leandro? Porque não tem maneira mais fácil de ser rejeitado do que saindo ligando para as pessoas que não estão esperando a nossa ligação, né? Se você tem uma lista quentinha de gente que levantou a mão pelo site, né, lead esquentado pelo marketing e tal, é uma coisa e você já vai ter taxa de rejeição nessa galera também, né? De gente que não quer falar, gente que não quero saber, não sei o que e tal. Beleza. Quando você tá ligando para uma lista fria, né? A pessoa não pediu a ligação, você não sabe se a pessoa tem interesse, você, né, fez uma lista ali, caçou os telefones, né? Fez a prospecção e tá invadindo o espaço da pessoa para oferecer. Então você precisa estar preparado para lidar com rejeição, né? Você precisa estar muito claro na sua cabeça que grande parte das ligações você vai ser dispensado, as pessoas vão falar que não, as pessoas vão falar que não tem interesse, vai ter gente que inclusive vai ser meio grosseira, vai desligar na sua cara e tal. Você precisa estar preparado para lidar com isso, saber que não é nada pessoal, né? Você só está fazendo seu trabalho, você não está cometendo um crime nem nada, então, né, continua fazendo isso, né? E tentar não abaixar a cabeça conforme você vai tomar essas porradinhas aí ao longo do dia, né? Porque se cada uma dessas pessoas que desligar o telefone, que não quiser falar com você, né, você for deixando abalar o seu humor, né, 3:30 da tarde, você já tá ligando, né, com uma voz que, pelo amor de Deus, né, aí sim que nem os interessados vão querer saber do que você tá vendendo. Então, do ponto de vista de comportamento, né, é você estar muito bem preparado para esses pontos em específico, tá? E adicionando aí, Leandro, eu acho que nessa parte, né, de prospecção em cold calls, você ter ali o costume de fazer pequenas alterações, né, no modelo de abordagem e ter uma rotina de mensurar, né, ter os indicadores para saber que tipo de abordagem está encaixando melhor, né? Então você vai, né, você tenta 2 textos, né, você tenta 2 roteiros, qual converteu mais, pega esse que converteu mais, faz uma segunda alteração ali,
faz mais 10 ligações, faz mais 10 com o anterior e você vai vendo, né, qual modelo de abordagem tá te gerando, né, uma maior taxa ali de conversão para a próxima etapa, né, que na verdade não é nem uma próxima etapa, é assim, ó, consigo avançar com essa pessoa mais do que 1 minuto no telefone, né, e depois desse 1 minuto consigo ficar mais 5 minutos de repente, né, não é nem questão de avançar no processo, é quanto de tempo eu estou conseguindo, né, que essa pessoa use, né, para falar comigo, quanto tempo as pessoas estão dispostas a me ouvir, né? Então eu acho que se você tiver um controle legal, né, de o que está funcionando e o que não está, porque tem muita gente que só sai ligando e não tem nenhum tipo de ferramenta ali, de saber o que está funcionando melhor ou não, e aí você acaba caindo na improvisação, né, Leandro? E aí, às vezes, você pode fazer ligações que funcionam maravilhosamente bem, e daí você fala assim, nossa, terminou a ligação, você fala, caramba, essa ligação foi boa pra caramba, como é que eu comecei ela mesmo, Leandrão? Isso é bem Já comum, não na lembro mais, verdade. faz meia hora que eu comecei, né? Não lembro qual foi a abordagem que eu usei, né? Então, Ah. se você não tem gravado as ligações, né? E você não tem uma organização aí para saber o que você está fazendo, o que está funcionando, o que não está, Aham. você vai estar refém aí de improvisar, de sair testando as coisas e não manter ali um mínimo de organização, né, para você conseguir utilizar Mas os eu seus acho que indicadores aí. eu acho que nesse ponto de organização, o amigo ouvinte que já nos acompanha sabe que a gente fala muito do CRM, né? Sim, Então, se você pegar, por exemplo, o CRM que a gente usa aqui nos Supervendedores, o RD Station CRM, e quem quiser vai ter link na publicação aqui para conhecer a ferramenta, você consegue, né, colocar todas essas informações dentro do CRM e você também consegue fazer a ligação por dentro do CRM. Por quê? Quando a gente fala de cold call, né, a gente tem que entender de 3 grandes elementos. Primeiro, o roteiro de abordagem, que é o que o Dani comentou agora, de fazer pequenas adequações. Segundo, você tem que entender de como você consegue uma conexão genuína com aquele cliente, né, quando aquela pessoa que está do outro lado da linha, você precisa rapidamente conseguir um elo de conexão. E terceiro, você tem a relação também de quão dentro ou fora aquela empresa que você está ligando tá do seu perfil de cliente ideal. Por que eu digo isso? Se eu ligar para um gerente de vendas de uma distribuidora de qualquer tipo de produto, tanto eu quanto o Daniel, a gente sabe exatamente quais são as dores e o problema que aquele gerente ou aquela gerente enfrenta no dia a dia com a equipe. Então fica muito mais fácil de nós fazermos perguntas abertas para prender a atenção daquela pessoa que está do outro lado da linha. Só que o que o Dani trouxe aqui é o seguinte: se eu não conseguir ouvir o que deu certo, eu não vou conseguir transformar isso que deu certo num padrão, num processo. E se eu não tenho um padrão, se eu não tenho um processo, eu não consigo replicar, eu não consigo crescer a minha equipe. Então olha que perigo, você a todo momento ir, por exemplo, no improviso, né? E para finalizar aqui a minha fala, eu acho que você tem que aprender, né, quando você está fazendo a cold call, a contornar as objeções que aparecem nessa etapa específica. A gente não tem tempo para descer nessas objeções. Quem faz o nosso treinamento, o método Supervendedores, acaba tendo uma aula só sobre objeções, principalmente na abordagem, são 4 principais, e você aprende a desenvolver isso e a contornar essas objeções, a tirar o seu cliente, o seu potencial cliente do piloto automático, né, Dani? é isso aí, porque não importa o que a gente tá fazendo, né, Leandrão? Se o telefone toca e você percebe que é alguém que você não tá afim de conversar, qualquer pessoa tem respostas automáticas para dispensar vendedor, né? Então tocou o telefone, eu não tô fazendo absolutamente nada, Leandrão. Eu não tô fazendo absolutamente nada, certo? Tocou o Certo? telefone, é uma pessoa querendo me vender. Eu não tô afim, a pessoa não conseguiu me prender aqui nos primeiros 10, 15 segundos ali, já me abordou errado, né? Já começou a falar coisa que não devia, cedo demais e tal. Você fala assim, viu, mas é que sabe, tô ocupado aqui, agora não posso falar. Né? Mas no fundo é assim, ó, você interrompeu o meu absolutamente nada. Exato. Né? E absolutamente nada é melhor do que falar com você. Então, se você não tiver, né, uma forma rápida ali de reverter isso, né, ou de melhorar o início da ligação para a pessoa falar, pô, explica melhor esse negócio aí, né?
todas as pessoas que a gente ligar vão estar fazendo alguma coisa, mesmo que não seja nada, você vai estar interrompendo o nada da pessoa. Né? E tem vezes que as pessoas esperaram muito tempo para não fazer absolutamente nada, né? E falar com o vendedor não estava entre as tarefas que ela pretendia fazer na folga, né? Então precisamos estar, né, treinados aí para aprender a lidar com dispensa, aprender a lidar com essas principais objeções aí que vão aparecer durante as prospecções frias, né, que são diferentes de quando você trabalha com lista, né, Leandrão? Com certeza, cara, com certeza. E quando você trabalha com lista de prospecção, né, geralmente você cria essa lista de prospecção olhando para um cliente ideal, né? Então você cria um roteiro de abordagem da tua cold call em cima de dores e problemas que você já resolveu. Então fica tudo entrelaçado, você já conhece as objeções que você vai receber, então você contorna com mais facilidade e você consegue avançar, consegue ter uma taxa maior de conversão nessas etapas do funil até levantamento de necessidades. Eu acho que faz sentido sim a gente aprofundar essa parte de perfil de cliente ideal, de roteiro de abordagem antes de começar a fazer cold call. E aí, curtiu esse conteúdo que você acabou de assistir? E se eu te falar que tem muito mais no nosso episódio lá do Papo de Vendedor? Exatamente, esse trechinho foi tirado de um episódio maior que tem um link aqui na descrição. Fica o meu convite para você ouvir no Spotify ou assistir no YouTube, porque sim, o Papo de Vendedor está oficialmente no YouTube. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!